Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Mais uma correção aqui de lista de questões, tá? Pessoal do terceiro ano, vamos fazer uma correção sobre lista de questões da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês já fizeram, já apresentaram para mim, tá? Então vamos fazer uma correção. Lembrando que às vezes o vídeo fica longo, por quê? Porque nós temos questões bastante contextualizadas, textos, né? E eu vou ler tudo, interpretar tudo, vou ler item por item, vou ler assertiva por assertiva, tá? Não é um simples gabarito. Se fosse um gabarito, ficava muito fácil, né? Mas a ideia aqui é ir um pouco além disso. Então vamos lá para a nossa tela da lista de questões da Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos lá, o SE 2024. Leia atentamente o que diz o historiador e autor Philippe Masson sobre a Segunda Guerra Mundial. O segundo conflito mundial foi absoluto, não só pela amplidão dos massacres sistemáticos, pelo emprego de destruição maciço ou pela irrupção das paixões, mas também pelo seu desfecho. Contrariamente ao que parecia constituir uma tradição, a guerra não se encerrou por uma paz negociada ou mesmo ditada, mas pela capitulação total dos vencidos. Está falando um pouquinho sobre, né, a Segunda Guerra Mundial, né, o final da Segunda Guerra Mundial, a capitulação total dos vencidos. Lembrando que isso tem muito a ver com a postura do Adolf Hitler, né, que entendia que os alemães eram um povo superior e, portanto, estariam fadados a conquistar todo mundo e acreditava, né, a todo momento que a guerra iria virar, né. Para quem assistiu aquele filme, né, A Queda, fica bem claro isso. O cara começa a tirar batalhões de onde não existiam, né? Então fica bastante clara essa questão. Mas vamos lá. Considerando esse conturbado período histórico, é correto afirmar. Então aqui nós vamos ler algumas alternativas sobre o texto em si. Desculpa, não sobre exatamente o texto em si, mas sobre algumas informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Não é uma questão muito lá fácil, tá? Mas a gente vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então vamos lá. Apesar de temer a intervenção dos Estados Unidos em uma próxima guerra europeia, Hitler não recuou de seu projeto de anexações territoriais. Intervenção dos Estados Unidos em uma próxima guerra europeia? Por que aí a gente já começa a olhar para essa questão? Eu acho que não vai ser. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham uma política isolacionista. Tá? Ele participou da Primeira Guerra Mundial, mas entrou, né, em 1917, já no final do conflito, né? Apesar de ter declarado guerra mais no início do ano. A efetiva participação de soldados americanos no conflito foi mais no final de 2017, tá? Lembrando que a proposta na Primeira Guerra Mundial, a proposta de paz do presidente Woodrow Wilson não foi aceita, e aí então os Estados Unidos, como a proposta de paz não foi aceita, eles se retiram, né, da própria Liga das Nações, que tinha sido proposta pelo presidente Wilson, né, pelos Estados Unidos, mas como a proposta deles não foi aceita, eles se retiraram da própria Liga das Nações e voltaram a ter aquela política intervencionista. Então, não havia um medo, um temor da intervenção dos Estados Unidos, porque isso não era bem claro, tá? Após a invasão da Polônia, voltando aqui, ó, após a invasão da Polônia, Hitler já estava preparado para as declarações de guerra da França e da Inglaterra. Essa declaração era tudo o que precisava para desencadear sua campanha no Ocidente. Tá, era esperado? Era esperado, né? Mas a gente não pode considerar essa alternativa correta, até mesmo porque a gente vai ver que tem uma outra, né, que chama mais atenção, porque a França e a Inglaterra viviam naquela questão de evitar, né, a política do apaziguamento, evitar uma nova guerra, né? Então Hitler já tinha conseguido muitas anexações, a Áustria, o Sudeste, a Tchecoslováquia, né? A reintegração do Sarre, a ocupação militar da Renânia, né? Várias anexações consentidas pela Inglaterra e pela França, né? Então ele contava que possivelmente a Inglaterra e a França iriam aceitar, né? Lógico que a Alemanha estava preparada para a guerra,
né? Já tinha, né, um exército muito bem preparado, uma produção bélica muito interessante, tanto é que testou esses armamentos na Guerra Civil Espanhola, mas a gente não pode cravar, né, que ele estava preparado para essa declaração de guerra, porque ele também contava com aquela questão da política do apaziguamento. Vamos lá, em junho de 1940, a queda da França tomou. Nossa, eu fiz uma reta aqui muito curva, né? A queda da França tomou, né, de surpresa todas as potências da época, evidenciando erros de cálculo que teriam um custo político-militar muito alto, né? Verdadeiro, tá? Por que verdadeiro? Porque a França ela foi derrotada em pouquíssimo tempo. Isso assustou muito, né? Isso assustou muito os outros países, né? As outras potências, né? Esse poderio enorme da Alemanha e esse erro de estratégia, né, da própria França, da Inglaterra, que não conseguiram conter o exército alemão, a expansão do exército alemão. Seguindo uma tradição contraída na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra também foi uma guerra pelo controle de colônias. Não foi uma guerra por controle de colônias, né? Não foi, foi basicamente o expansionismo alemão que provocou a guerra. Então nós não podemos afirmar que foi uma guerra por controle de colônias. Não era essa o principal ponto, né, do conflito. Tá? Então, letra C. Vamos apagar aqui para a gente poder descer. Então, mais um textinho, tá? Vamos ler o comando da questão antes de ler esse texto, que eu acho interessante. Nesse caso aqui, ó, ler o comando primeiro. A autora, Prêmio Nobel de Literatura em 2015, escreveu sobre a Segunda Guerra Mundial na perspectiva das mulheres soviéticas. Olha só, Segunda Guerra Mundial na perspectiva das mulheres soviéticas que atuaram nas frentes de batalha. Então a gente vai ter que observar isso daqui, ó. O excerto destaca. Então aquele trecho destaca o quê? Então nós vamos ter que olhar aquele trecho, sabendo que fala da Segunda Guerra Mundial, fala das mulheres soviéticas que atuaram nas frentes de batalha, tá? Então vamos lá para o texto. É um texto da Svetlana Alexievich, né? Acredito que é assim que, ou alguma coisa próxima a isso, né? Vamos lá. O que são elas? Russas ou soviéticas? Não. Elas foram soviéticas e também russas, bielorrússias, ucranianas, tadiques, tá? Então aqui ela está falando basicamente do que? Da diversidade, né, de povos da antiga União Soviética. Tá? São soviéticos que pertencem à União Soviética, mas são da Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia, né, do Tajiquistão. E apesar de tudo, ele existiu, o homem soviético. Pessoas assim, acho, não vão existir nunca mais. Eles mesmos já entenderam isso. Até nós, seus filhos, somos diferentes. Olha só, até nós, seus filhos, somos diferentes. Então, nós não somos mais soviéticos, né? A ideia é isso. Existiu um homem soviético, mas não existe mais. Queríamos ser como todo o resto. Olha só, queríamos ser como todo o resto. Nós não queríamos ser soviéticos, nós queríamos ser como o resto do mundo. Parecidos não com os nossos pais, olha só, parecidos não com os nossos pais, mas com o mundo. Nós não queríamos mais ser parecidos com os nossos pais, nós não queríamos ser mais parecidos com o homem soviético. Queríamos ser parecidos com o restante do mundo, tá? Então, olha só, a partir dessa leitura e dos pontos que eu destaquei, vamos ler as alternativas. O excerto destaca a defesa da unidade das nações na luta ininterrupta contra o totalitarismo. Tá, mas ele fala exatamente algo meio que oposto, né? Eles falam que as mulheres eram soviéticas, mas também eram bielorrussas, ucranianas, tadjiques, ou seja, né, eu tenho várias nações ali, tá, que se uniram pela luta contra o totalitarismo, mas eles são nações com características próprias, né?
Então, essa alternativa não me parece a alternativa correta. A igualdade de gêneros na República das Ex-Uniões Soviéticas, meu Deus, vamos pensar. O texto fala de igualdade de gêneros, ele não menciona isso. Ele não menciona, não é isso que o excerto destaca. Não é isso que o trecho destaca. A gente tem que observar o trecho. Né? Não está falando de algo que você pode inferir. Não, o que o texto fala? É uma questão de interpretação. Isso aqui não aparece no texto. Né? A valorização do internacionalismo operário na antiga União Soviética. Internacionalismo, ele fala, né, das várias nações soviéticas, mas não fala do internacionalismo operário. Olha só, a gente tem que destacar o que o texto aborda. O texto não fala de internacionalismo operário. Internacionalismo operário. Ele fala de várias nacionalidades de mulheres russas que atuaram nas frentes de batalha na Segunda Guerra Mundial. Então, não fala nada de operário aqui o texto. A união de distintas identidades femininas durante o conflito armado. Né? Então, não me parece que seja essa a questão, tá? Ou desculpa, né? Eu coloquei errado aqui. É exatamente essa a resposta. Desculpa, falei errado, tá? Me perdoa. Eu estou olhando aqui o meu gabarito e eu acabei confundindo a D com E. Me perdoa, tá? Exatamente essa a questão, tá? Correta. A união de distintas identidades femininas. Que distintas identidades femininas, tá? Bielorrússias, ucranianas, tadjiques, durante o conflito armado, ok? E aí, a persistência de valores, da defesa de valores socialistas do Estado Soviético. Pô, calma aí, o texto falou lá, nós não queremos ser como os nossos pais, nós queremos ser como o resto do mundo. Cadê os valores socialistas? Né? Então, esses valores já ficaram para trás, tá? Então, atenção aí. Não fala da continuidade, da persistência dos valores socialistas, muito pelo contrário. Não fala de internacionalismo operário, tá? Não fala de igualdade de gêneros. Eu tenho que observar o que o texto está falando, tá? E não fala da unidade de nações na luta ininterrupta contra o totalitarismo. Não fala nada disso, tá? Então eu tenho que olhar aqui a alternativa que o texto realmente ele menciona, né, a luta das distintas identidades femininas durante o conflito armado. Ok? Tudo bem. Texto para a próxima questão, tá? Vamos fazer a leitura e vamos analisar a próxima questão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos puseram fim ao conflito no ano de 1945 ao lançar, então lá, os Estados Unidos colocaram fim ao conflito ao lançar bombas atômicas, o artefato de destruição em massa, produzido com base nos avanços da pesquisa científica realizada em tempos de guerra. A bomba lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima era de fissão de urânio 235 e a lançada sobre Nagasaki era de fissão de plutônio 239, tá? Isso aqui é importante, tá? Vou chamar a atenção nisso aqui, porque esse aqui é importante. Uma era de fissão de urânio 235, outra era de fissão de plutônio 235. Juntas, elas ceifaram a vida de cerca de 71 mil pessoas instantaneamente. E nos próximos 5 anos, após as explosões, provocaram aproximadamente 200 mil mortes por alterações cromossômicas oriundas de exposição à radiação. Desde então, a bomba atômica se manteve como estratégica, que ó, bomba atômica, e a gente volta, né, um pouquinho desse discurso. Atualmente aí, o Brasil, né, necessidade do Brasil desenvolver a tecnologia, né, da arma nuclear, né, nesse contexto de conflitos que nós estamos vivendo hoje, tá? Desde então, a bomba atômica se manteve como estratégica no poderio dos estados nacionais. Um estado nacional poderoso é aquele que tem bomba atômica. Não mexe comigo que eu tenho bomba atômica. A gente sabe, a gente já, né, tá quase terminando ali, né,
de observar alguns pontos da Guerra Fria. A gente sabe quanto isso foi importante dentro do contexto da Guerra Fria, constituindo uma ameaça permanente de destruição, catástrofe e fim súbito. Essa ameaça que é importante para destacar o poderio dos estados, né? Então, eu tenho bomba atômica, eu posso, né, arrebentar com você, não mexa comigo. O que representa certa vinculação entre ciência, política, poder e ideologia, lógico, né? Eu tenho ciência porque eu tenho o próprio desenvolvimento da tecnologia, né? E está ligado à política, ao poder, né? Ideologia. Muito bem, então vamos descer. Entenderam o texto? Tá? Não é um texto difícil, lógico que não. Né? Muito pelo contrário. Os textos são bem fáceis, são bem objetivos. O El 2023, a imagem a seguir foi produzida pela fotógrafa japonesa Mikayo Ishiushi, né? Nascida em 1947. Publicada em 2008 e tem como base a peça de roupa de uma vítima da bomba atômica na cidade de Hiroshima, tá? Em 1945. Vamos descer aqui um pouquinho e a gente vai entender. Essa questão, ela tem um texto e tem uma imagem, tá? Tem que associar o texto e a imagem. Eu tenho que interpretar o texto e a imagem, tá? Então aqui eu tenho uma peça de roupa de uma vítima. Como que está a peça de roupa? Tá vazia, né? Então, o que acontece aqui? Né? Uma pessoa que estava vestindo que foi pulverizada, né, pela ação da bomba nuclear, né? Ah, mas ela estava usando isso aqui? Não, claro que não, né, gente? Senão a roupa também tinha sido pulverizada, né? Uma peça de roupa dessa pessoa, e aí você coloca a peça de roupa vazia, cadê a pessoa, né? A pessoa está morta, né? Foi pulverizada, a ideia é isso, né? Não tem pessoa mais aqui, a pessoa sumiu dessa roupa, tá? Então vamos lá. Com base na imagem, nos conhecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial e memórias, considere as alternativas a seguir. Não é uma questão muito fácil, eu concordo, mas dá para a gente tentar analisar aqui perfeitamente. A construção da memória histórica transcende o episódio da bomba atômica sobre Hiroshima, envolvendo discursos, aqui eu estou falando de memória histórica, discursos que passam por linguagens de diferentes naturezas. Então, memória sobre esse fenômeno transcende esse episódio, né? Transcende, por quê? Porque teve consequências, né? O texto diz que 200 mil pessoas morreram vítimas das alterações cromossômicas provocadas pela explosão, tá? E nós temos vários discursos que passam por linguagens de diferentes naturezas, como a gente acabou de ver, é uma fotografia, é um outro discurso, não é um discurso literário, tá? Ok? Então essa alternativa está correta. Embora a imagem seja relevante para a produção do conhecimento histórico, ela é relevante. Ela é desconsiderada como fonte primária. Como que ela pode ser relevante e desconsiderada como fonte primária? Não tem como. Na medida que a história é feita com base em documentos escritos. Isso daqui é uma definição, né? Ou uma metodologia histórica muito ultrapassada, né? Do século XIX. Né? Então isso daqui poxa, eu estou falando de 200 anos atrás, mais ou menos, né? 200, 150 anos atrás, essa definição, essa metodologia histórica. Então isso aqui está totalmente errado, totalmente, né, anacrônico. Idênticas em termos de composição atômica. Olha aqui, ó. Idênticas em termos de composição atômica. Lembra lá que eu destaquei para vocês? Uma bomba, né? Uma das bombas atômicas era uma bomba de fissão de urânio 235 e a outra era de fissão, né, de plutônio 239. Então elas não eram idênticas. O texto diz isso. Só se olhar o texto. Tá? As bombas nucleares encerraram a Segunda Guerra Mundial sendo consideradas armas pacificadoras. Quem considerou essa explosão aqui como arma pacificadora? Norte-americanos, estadunidenses, com certeza. E os japoneses consideraram essas armas pacificadoras? Ou, né, armas que destruíram duas importantes cidades japonesas, causaram a morte de mais de 200 mil pessoas, né? Então isso aqui não pode ser. Estão destacando aí os elementos que estão identificando essa alternativa como errado, né? A ambiguidade é uma das possibilidades de conhecimento por meio da arte, e a fotografia de Makai Ishiushi permite a percepção do contraste entre leveza e fato histórico. Leveza, uma peça de roupa leve, você olha assim, pô, meu, você não tem, né,
Se você não tiver explicação, você não vai identificar isso como um fato histórico, né? E traz uma consequência muito danosa, né? Uma leveza, uma peça de roupa, mas que você vai ver, não, poxa, isso daqui traz um peso histórico muito grande, tá? Então essa, correta. De novo, não é uma questão fácil, tá? Não é uma questão fácil, ok? Então vamos lá. Que alternativa aqui que a gente iria marcar? A letra B, certo? Somente a A1 e a A4 estão corretas. Desligando aqui, descendo um pouquinho. Tá, vamos lá. No dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, então eu botei aqui ó, a ONU, tá, adotou por unanimidade a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tenha força legal, sua autoridade é sem paralelo. Presta atenção, tá? Como assim não tem força legal? Foi uma declaração da ONU, né? É lógico que essa declaração, por exemplo, é reconhecida pelo Brasil e vários dos princípios trazidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos foram, né, incorporados à legislação brasileira, ainda mais, né? Se nós estamos falando de Brasil, incorporadas no âmbito da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que trouxe vários, né, proteção e garantia a vários direitos, tá? Mas aqui, não tem força legal, tá? Eu não posso, a ONU não pode impor leis aos países, tá? A soberania pertence ao povo. A soberania de um país pertence ao povo. Esse povo exerce a soberania através do voto, escolhendo, né, representantes que vão exercer o governo em nome desse povo. E são esses representantes que vão organizar as leis. Até quem faz lei no Brasil é, né, o Congresso Nacional, não é a ONU, tá? É isso que o texto está falando aqui. Por isso que ele fala que não tem a força legal, tá? Também, talvez não exista nenhum texto com mais amplo impacto em nossas vidas, né? Que vem declarando os direitos, né? Direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E esses direitos vão entrar, por exemplo, muitos desses princípios, esses direitos vão entrar na nossa Constituição como princípios ou direitos fundamentais, direito fundamental todo ser humano, tá? Vamos lá, sobre essa declaração. Sua importância secundária na história dos direitos humanos, mas como assim secundária? O texto já falou, a sua autoridade é sem paralelo. Talvez não exista nenhum texto com mais amplo impacto em nossas vidas, então não pode ser secundário. Tá? Mas ele não tem força legal, mas olha como que o próprio texto vem destacando a importância dos direitos humanos e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As violações aos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial, olha aqui, questão de data. Olha a data. Mas é lógico que vai ser a Segunda Guerra Mundial, essa lista de exercícios sobre a Segunda Guerra Mundial. E se você encara uma questão dessa no Enem, tá? Então olha a data. 1948, após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Ele fala do que aqui, ó? ONU. A ONU foi criada como um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, né, com o principal objetivo de estabelecer a paz entre os países, de evitar novos conflitos. Tá? Então vamos lá, as violações de direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial foram catalisadoras, impulsionaram, aceleraram a elaboração dos direitos da Declaração Universal de Direitos Humanos? Claro, né? Isso tudo em grande parte devido ao Holocausto, tá? Isso aqui passou a ser muito discutido, tá? Ok? E foi um catalisador, né? Vamos ter que fazer uma declaração para deixar claro, né, quais são os direitos humanos, porque na Segunda Guerra Mundial ocorreram muitas atrocidades, tá? Mas como o povo tem memória curta, hoje muitas pessoas criticam os direitos humanos, né? Porque se esqueceram, tá? Talvez não viram também, né? Uma outra geração, mas e aquilo que vai ficando mais distante parece que vai doendo cada vez menos, né? Mas, né, não se recordam mais do horror que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Do horror que foi o Holocausto, do horror que foram, né,
as mortes empreendidas pelos nazistas a não só judeus, mas ciganos, homossexuais, né? Pessoas comunistas, pessoas de esquerda e tudo mais. Né? Então aqui, letra B. Ah, o senhor não vai ler as outras? Claro que eu vou ler. Esse documento reconhece a vida como direito humano universal, mas admite a escravidão em determinados contextos culturais? Pensa bem. Você acha que esse texto de 1948 vai defender a escravidão? Absurdo, né? Não tem como você marcar assim. O Brasil que foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Talvez o último país mais, assim, de uma maior importância, maior projeção, a abolir a escravidão, tá? Foi em 1988. Eu estou falando de 60 anos depois, tá? D. Foi revogada pela Assembleia Geral da ONU em 2002 sob influência do ataque ao World Trade Center em Nova York, ocorrido em 11 de setembro de 2001. Não foi revogado. Né? A declaração não foi revogada em hipótese alguma. Estabelece o projeto da retroatividade da lei penal quando essa for mais gravosa para o acusado. Tá? Isso aqui é uma questão muito mais de direito penal, né? Mas o que é retroatividade? Voltar ao passado. Né? Então eu tenho uma lei mais gravosa, tá? Que pune de forma mais rigorosa. Ela pode retroagir para influenciar na pena de uma pessoa, né, que já foi acusada ou uma pessoa que já está cumprindo pena. Não. Né? Nós temos, né, como princípio do direito penal a irretroatividade da lei penal mais gravosa. O que pode retroagir? Aquilo que for mais benéfico para o acusado. Né? Então lá só tem uma nova lei, né, que reduz, né, a pena, reduz os anos da pena. Isso é retroativo. Então alguém que já, inclusive, que já foi, né, condenado, está cumprindo pena, se eu tenho uma lei que diminuiu a pena para aquele crime que ele foi julgado e processado, né, considerado culpado, a pena dele vai diminuir, tá? Então essa letra D aqui também está errada, tá? Olha só, que bacana esse daqui, essa é uma charge, tá? Sobre aquela política do apaziguamento, tá? Vamos tentar ler aqui também, pequenininho, mas vamos tentar ler. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então aqui eu tenho Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, né? E aqui eu tenho Adolf Hitler, e aqui eu tenho uma série de mulheres, né? E elas estão ali, né? Tchecoslováquia, né? A outra eu não consigo ler, gente, sinceramente. Uma é Tchecoslováquia, a outra não, acho que é Hungria, se eu não me engano, tá? Então representa uma série de nações europeias, tá? O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Há muito tempo que o senhor está aí comandando minha afilhada. Falemos claro, as suas intenções são boas? Não, senhor. Então, Hitler está deixando claro que eu não tenho boas intenções, né? Ah, bem, pensei que suas intenções não eram boas. Chamberlain, fazendo de bobo, eu pensei que suas intenções não foram. Não, as minhas intenções não são boas. Então, tudo bem, né? Bom, quem que escreveu essa charge? Foi um cartunista brasileiro, tá? O Belmonte, tá? Que escreveu essa charge, tá? E olha aqui o que o texto vai falar. Em 1945, Goebbels, ministro da propaganda durante o Terceiro Reich, levou para um de seus pronunciamentos na rádio de Berlim uma série de caricaturas, atacando verbalmente através do microfone desenhista. Brandava ele violentamente. Ele ataca o nazismo porque é muito bem pago pelos ingleses e norte-americanos. Na verdade, o artista gráfico era o paulistano Belmonte, que durante as preliminares e até o desfecho da guerra cobriu toda a evolução do conflito mundial com suas charges no jornal Folha da Noite. Na charge acima, uma crítica à política do primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain diante da expansão de Hitler sobre a Europa. A respeito do contexto histórico antes da eclosão do conflito mundial, é incorreto afirmar que, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Aqui a gente tem que observar a incorreta. A Liga das Nações se tornou um órgão impotente, né? Pois após a Grande Depressão, vários países abandonaram a Assembleia, entre eles o Japão, em 1933, a Itália, em 1936, além da ausência dos Estados Unidos, que não ratificaram as decisões de 1919. Lembra que eu falei para vocês no início, né?
Estados Unidos saiu porque a proposta de paz não foi aceita, os Estados Unidos saiu da Liga das Nações. Lógico, a Liga das Nações é totalmente impotente, tá? Então essa está certa. Então se está certa é porque não é a alternativa correta, né? Então vamos colocar um X aqui, não é a alternativa correta. Vamos descer um pouquinho. A Inglaterra e a França, pensando estrategicamente em usar o fascismo para conter o socialismo, permitiram as diversas violações territoriais feitas pela Itália e pela Alemanha, mesmo quando essa, em 1938, efetuou o Anschluss, a aniquilação da Áustria, ao território alemão. Está certa. Então, para nós aqui está errada, porque a gente precisa achar incorreta, tá? Então, vamos lá. Política do apaziguamento. O grande problema nosso não é o nazismo, é o bolchevismo russo, né? É o comunismo soviético. Então vamos permitir uma Alemanha forte para servir como escudo contra a expansão bolchevique. Inglaterra e França, ao adotarem princípios liberais, olha aqui, princípios liberais, toleravam as ações beligerantes vindas do eixo, Roma, Berlim e Tóquio, desde que se realizassem contra territórios sem relevância para um conjunto de seus impérios coloniais. Territórios sem relevância para o conjunto. Vai pegar lá a Tchecoslováquia, pegue lá, né, a Áustria, isso não é interessante para mim, certo? Então é uma frase que está correta, então não é a alternativa que nós vamos marcar aqui, tá? Então nem a A, nem a B, nem a C. A política do apaziguamento praticada pelos principais líderes políticos durante o período entre guerras, evitando confrontos para garantir a paz, foi suspensa quando Hitler invadiu a Polônia. Bom, Hitler invadiu a Polônia, a Inglaterra e a França declararam guerra. Suspendeu a política do apaziguamento. Tá. E durante a Guerra Civil Espanhola, Inglaterra e a França estavam, para a Guerra Civil Espanhola. Né? Hitler fez atrocidades. Lembra lá Guernica, quadro de Pablo Picasso, né? Relatando todo o horror lá da Guerra Civil Espanhola. Não teve intervenção da Inglaterra e da França. Não teve fim da política de apaziguamento. Então está errado. Está errado quando ele fala da Guerra Civil Espanhola. Até aqui estava certo. Quando ele incluiu a Guerra Civil Espanhola, está errado. Então é essa que a gente vai marcar. O Japão também se uniu à Itália e à Alemanha, sim. Em sua expansão na Ásia, sim. Né? China, né? Manchúria. Tá? Formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio, invadindo a China e ocupando a Manchúria. A China, apesar de soberana, não teve apoio de nenhuma nação livre que interviesse a seu favor. Né? Durante a guerra, os Estados Unidos até dão um auxílio econômico para a China, mas nenhum país tomou as dores da China. Então tá certo e por isso para a gente aqui tá errado, que a gente está querendo a alternativa errada. Beleza? Vamos para 6. Leia o trecho abaixo. A negação do Holocausto. Negação do Holocausto. Tá? Então temos um negacionismo aqui muito forte com relação ao Holocausto. Pessoas que afirmam que o Holocausto nunca ocorreu. Tá? E a minimização ou distorção dos fatos do Holocausto é uma forma de antissemitismo. As pessoas que negam o Holocausto ignoram as massivas evidências daquele evento histórico. Olha lá, massivas evidências. E insistem em dizer que o Holocausto é um mito inventado pelas tropas aliadas, pela União Soviética, pelos judeus, para atingir seus objetivos específicos. Os ideólogos do negacionismo do Holocausto negam ou minimizam os efeitos do Holocausto e afirmam que o assassinato sistemático de milhões de judeus, ciganos, eslavos, etc., é uma mentira criada e mantida pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, em estreita aliança com os judeus sionistas fundadores do Estado de Israel. Tá? Então, tem uma fonte aqui. Tá? Não vou ficar lendo tudo. Tá? Às vezes é interessante ler fonte, mas aqui no caso não tem necessidade. A respeito do negacionismo do Holocausto. Então, vamos analisar aqui a respeito desse negacionismo. É correto afirmar que olha só, essa questão que está fácil, né? É só entender bem o texto. Bom, se o texto já fala, se eu estou negando o Holocausto, eu estou sendo um antissemita. Eu não estou reconhecendo que milhões de judeus foram privados da sua liberdade, da sua vida, né? Porque foram assassinados pelo simples fato de serem judeus. Né?
A fundação do Estado de Israel está associada ao diálogo entre grupos negacionistas do Holocausto e sionistas. Poxa, como que um cara que é negacionista do Holocausto, o próprio texto já diz que esse cara, né, é um antissemita, vai estar dialogando com os sionistas, aqueles que defendem, né, que defenderam, né, naquele primeiro momento o regresso dos judeus para sua terra prometida, né, e que hoje defendem, né, que os judeus devem ocupar todo aquele território, né, em oposição aos palestinos, né, então que os palestinos devem ser exterminados, né? A gente tem vendo lá o Netanyahu, né? Faixa de Gaza, que a gente já viu bastante aí nos anos anteriores, né? Então, o sionismo é isso daí, tá? Como que eu posso colocar no mesmo balaio fundação negacionista do Holocausto e sionista, tá? Então, isso daqui está totalmente errado, tá? O próprio texto já disse, se eu defendo se eu nego o Holocausto, eu não estou sendo, desculpa, eu não estou sendo sionista, eu estou sendo antissemita. E olha o final do texto, né? Ele fala aqui que, olha, os que negam o Holocausto dizem que o Holocausto foi inventado, né, por os países que venceram a Guerra Mundial em estreita aliança com os sionistas. Então, os sionistas têm a ver com o quê? Com o mito do Holocausto e não com o negacionismo do Holocausto. Tá vendo? Isso é uma questão de atenção. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, os países do eixo se articularam com a União Soviética. Tá, tudo bem, teve o pacto de não agressão, mas, né, não foi levado até o fim, porque nem Hitler queria que o pacto de não agressão fosse levado até o fim. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Em busca da criação de mecanismos políticos para atingir fins específicos, tais como a negação do Holocausto. Bom, se o próprio texto está falando que quem, né, criou o mito do Holocausto foram os soviéticos, né? Os soviéticos que foram libertando a Europa Oriental, foram libertando a Polônia, foram se deparando com os campos de extermínio, né? Por isso que fala que foram eles que inventaram o mito. Não tem uma articulação. O negacionismo do Holocausto é um fenômeno de falsificação histórica. Né? Sim, falsificação histórica. Baseado na negação de das análises históricas da Segunda Guerra Mundial, particularmente sobre o assassinato de milhões de vítimas do nazismo. Certo? Eu estou falando da C. O negacionismo do Holocausto surge na década de 1920. Pô, calma aí, meu. Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. Como que o cara que nega o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial pode ter sido criado antes do própria Segunda Guerra Mundial? Olha as datas, né? Olha as datas. Surgido na década de 1920. Não tem como, tá? Por isso é falso, totalmente falso. O negacionismo do Holocausto foi produzido a partir de mitos inventados pela União Soviética e tropas aliadas que atribuíram a identidade antissemita aos nazistas para justificar a Segunda Guerra Mundial? Não. Ele inverteu aqui. O negacionismo foi produzido, né, negando que existisse um Holocausto, dizendo que o Holocausto foi criado, né, pela União Soviética e pelas tropas aliadas. Então está errado também. Tá? Uma questão lógica de observação ali no texto. Belezinha? 7. A respeito do ataque japonês à base estadunidense de Pearl Harbor, acontecimento marcante para a Segunda Guerra Mundial, leia o texto e assinalar a alternativa correta. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, sem nenhum aviso e em meio a negociações diplomáticas bilaterais, 353 caças japoneses decolaram de 6 porta-aviões em 2 ondas consecutivas e bombardearam a frota americana baseada em Pearl Harbor. A data que viverá na infâmia, como qualificou o presidente Roosevelt, assinalou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, tá? Então vamos ler aqui, tá? Vamos assinalar a alternativa correta. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi marcante, porém extremamente limitada, uma vez que os soldados norte-americanos atuaram apenas no território dos Estados Unidos. Opa! Apenas no território dos Estados Unidos? Não teve nenhum... O território dos Estados Unidos foi atingido em Pearl Harbor, não teve batalhas no território estadunidense. Então, os soldados americanos lutaram no norte da África, na França, dia D, né? Na Ásia, né? No Pacífico,
né? Está totalmente errado. O ataque japonês a Pearl Harbor é considerado um grande sucesso militar, pois obrigou seu maior inimigo a entrar na Segunda Guerra Mundial e se expor ainda mais às invasões japonesas. Invasões japonesas? O Japão atacou Pearl Harbor, o Japão não invadiu os Estados Unidos. Os Estados Unidos se expôs às invasões japonesas? Não. E outra coisa, né, o ataque a Pearl Harbor é considerado um erro estratégico, né, que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Que, de uma certa forma, né, foi muito importante para a vitória final dos aliados. Mas a União Soviética sozinha poderia ter vencido a guerra? Poderia. Acredito que venceria a guerra. Mas demoraria muito mais. A gente não sabe o que poderia acontecer, né? Então, a participação dos Estados Unidos foi muito importante. Tá? E isso foi um erro de estratégia. O ataque por Harbor foi um erro de estratégia do Japão. O ataque japonês à base de Pearl Harbor marcou a mudança de postura dos Estados Unidos com relação à Segunda Guerra, auxiliando na derrota do eixo e, consequentemente, do Japão. Sim, né? Os Estados Unidos já estavam auxiliando? Já estavam auxiliando, estavam emprestando dinheiro, já estavam cedendo armamento, munições, né? Mas não tinha entrado na guerra, né, ainda. E essa mudança foi muito importante na derrota do eixo, como eu acabei de falar na questão anterior. Apesar de assinalar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, o ataque japonês em Pearl Harbor não chegou a influenciar diretamente no andamento do conflito mundial? Não. Será que não? Acabei de falar a importância dos Estados Unidos, né, para a derrota da Alemanha, do eixo. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi influenciada não só pelo ataque japonês em Pearl Harbor, mas também pelas invasões nazistas ao solo dos Estados Unidos. Gente, invasão nazista no solo dos Estados Unidos, né? Não tem sentido, tá? Vamos lá. 8. Analise a cronologia sobre a Segunda Guerra Mundial. 3 de setembro de 1939, a França e a Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha. 10 de maio de 1940, o exército alemão ataca Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 14 de maio de 1940, as linhas francesas são rompidas em Sedan. Para o exército francês, começa a derrota. Para a população, o êxodo. 17 de junho de 1940, o marechal francês Philippe Pétain pede armistício. Tá? No contexto da Segunda Guerra Mundial, armistício assinado pela França. Então vamos lá. Então, o que significou esse armistício? Desarticulou a resistência francesa após a rendição de seu líder Charles de Gaulle? Não, Charles de Gaulle não se rendeu. Charles de Gaulle foi para o exílio em Londres e continuou de lá, né, dizendo que era o líder da França e organizava lá os partisãos franceses, a resistência francesa, né? Então, houve uma resistência civil na França, liderada pelo de Gaulle durante, né, grande parte do conflito. Provocou um ingresso da União Soviética no conflito em apoio aos aliados para frear a expansão alemã na Europa? Não, a União Soviética entrou depois que ela foi invadida, ela não foi socorrer a França. Restringiu a ofensiva do exército da marinha inglesa contra nazistas da região da Normandia. Imagina, a região da Normandia foi cair sob domínio alemão. A Normandia só foi ser atacada em 44, dia D, né? Resultou na divisão do país entre o norte, ocupado pela Alemanha, e o sul, onde foi constituído o governo de Vichy? Sim. Garantiu à Alemanha um acesso ao minério de ferro e aço da Suécia, Dinamarca e Noruega? Não, isso daqui é que provocou, né, a invasão da Dinamarca e da Noruega. Mas não tem nada a ver com a França, é outra frente de batalha, tá? Então, letra D aqui. Enquanto os entusiastas fascistas falavam de participação dos trabalhadores na indústria, os alemães despachavam sem misericórdia trabalhadores italianos para atuar na Alemanha. Enquanto a retórica nacionalista da astuta máquina de propaganda de Salò era o quê? Aquela república no norte da Itália, depois que Mussolini cai, né, e é preso, os nazistas resgatam Mussolini e ele passa a ser líder dessa república fascista, né, no norte da Itália, que era a República de Salò. Continuava incansavelmente, a Alemanha anexava o território italiano ganho do Império Austro-Húngaro em 1918 e 1919. Então, o que está falando, né? Os fascistas falavam de participação dos trabalhadores. Os alemães pegavam os trabalhadores e mandavam para a Alemanha para ajudar no esforço de guerra,
né? Olha a retórica nacionalista de Saló, né? Falava do nacionalismo, a Alemanha ia lá e anexava territórios italianos, tá? Benito Mussolini foi deposto do governo italiano em 1933. Com a ajuda militar da Alemanha nazista, os fascistas italianos instalaram a república na cidade de Salò. Tá? Então está explicando o que eu acabei de explicar aqui, tá? No norte da Itália. O excerto refere-se a quê? A extinção das políticas nacionalistas no continente europeu como consequência das derrotas militares de regimes totalitários? Olha só, o texto está falando aqui, ó, enquanto a república, enquanto a retórica nacionalista da astuta máquina da propaganda de São Paulo. Então, quer dizer, a retórica nacionalista continuou, né? E outra coisa, aqui eu não estou falando de derrota ainda, 43 não é derrota, 45 é derrota, tá? Então essa alternativa está errada. Olha os detalhes que vocês vão observando, né? A diferença da organização do Estado fascista italiano com o regime antidemocrático do Partido Único do nazismo alemão. Mas e na Itália era democracia? Na Itália tinha pluripartidarismo? Não, não havia diferença. Era a mesma coisa. Eram dois estados fascistas. Tá? A constituição de uma organização fascista internacionalista de ajuda ao esforço de guerra da Alemanha nazista contra os bolcheviques? Não, é. A internacionalista não, eles não eram nacionalistas, não eram internacionalistas. Né? Então não há essa organização fascista internacionalista. A característica do fascismo é o nacionalismo. A situação de momento de alianças político-militares, de sistemas governamentais ideologicamente semelhantes? Sim, sistemas governamentais ideologicamente semelhantes, nazismo e fascismo. E a situação de uma aliança política entre esses dois sistemas? Sim, havia uma aliança política. Tanto é que foram os nazistas que foram lá, libertaram Mussolini e entregaram a República de Saló para eles. Lógico que é um preço, né? Levar trabalhadores italianos, pegar território da Itália, né? A aproximação dos governos fascistas com grupos armados contrários às anexações de territórios italianos pelos alemães? Não, né? Aqui não teve essa aproximação do fascismo com esses grupos armados. Muito pelo contrário, o fascismo permitiu que esses territórios fossem anexados. Tá? Então, letra D. Aí vamos para a última questão. FUVEST, olha lá, ó, FUVEST. Aqui que eu tenho, dia D, lá, ó, 6 de junho de 1944. Desembarque na Normandia. Tem aqui um soldado, né, meio que nas ondas aqui, né? Não sabe se está abatido, né, ou se ele estava ali em posição. Aqui eu tenho o exército soviético chegando a Berlim, esteando em Berlim a bandeira da União Soviética. As fotos de Robert Capa e Yevgeny Kaldin foram produzidas para o documentário Eventos da Segunda Guerra Mundial. Referem-se, respectivamente, ao desembarque de aliados para libertar a França da ocupação nazista, sim, dia D, e avanço decisivo das forças aliadas frente à Alemanha, sim, tá? Ah, mas eram os soviéticos, né? Que estavam desembanhando a bandeira da União Soviética. Sim, mas eles não faziam parte dos aliados? Aos Big Three, né? Os três grandes, né? Roosevelt, Churchill e Stalin, eles eram aliados, tá? Conflitos pelo Canal da Mancha, não. Que deram início à Primeira Guerra Mundial, pelo amor de Deus, né? Dia D, Segunda Guerra Mundial. Pô, onde que Berlim estava sendo tomada pelas tropas soviéticas na Primeira Guerra Mundial? Ao tomar o poder, os bolcheviques assinaram um tratado de paz com a Alemanha. A fuga de membros da resistência francesa para a Inglaterra após a invasão nazista e ao início da construção do Muro de Berlim. Não. Que Muro de Berlim? Muro de Berlim é 61. As batalhas do Mediterrâneo que deram início à Segunda Guerra Mundial, que batalha no Mediterrâneo. Em comparação da Alemanha à Cortina de Ferro. Confronto entre a República de Vichy e a resistência francesa e a vitória da União Soviética sobre os aliados. Mas a União Soviética era um dos aliados. Tá? Então, assim, essa questão é muito fácil, né? Ah, FUVEST. Pois é, uma questão da FUVEST que é fácil. Tá? Pessoal, deixa eu voltar aqui. Então é isso, tá? Novamente, né? Um vídeo mais longo, tá? Mas a leitura de tudo, a interpretação de tudo. Ah, professor, não tem tempo. Assiste, né? Vai tentando aí, né? Achar
no momento que eu estou corrigindo a questão que você né, teve mais confuso, tá? Tranquilo? Pessoal, abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.